Amém? Nós iremos compartilhar a palavra do Senhor essa noite e estamos felizes porque Deus é bom. Amém? E eu queria que o Guilherme colocasse aqui o tema da nossa palavra. Nós vamos falar de alguém que foi rejeitado e triunfou. Alguém que foi fadado a uma vida de rejeição, mas que deu a volta por cima. Você conhece alguém assim? Deus foi e é extremamente cuidadoso ao falar dos seus heróis, ou falar de personagens da Bíblia, ou pessoas que Ele fez questão de deixar registrado na sua palavra. Nós conhecemos várias pessoas que têm passagens pela Bíblia por causa do seu comportamento, da sua atitude. Nós temos pessoas que são conhecidos, um livro, 2 livros. Tem pessoas que têm um livro na Bíblia, outros um capítulo, outros uma frase, outros pequenos trechos. Mas o Senhor, Ele cuida, porque Ele mesmo escreve e determina cada linha das nossas vidas. Como um grande conto, Ele vai desenrolando capítulos interessantes de nossa história. Você tem história interessante, você tem uma vida escrita em capítulos interessantes, porque o próprio Deus escreve capítulos da sua vida. Amém, queridos? Jabes, que é a pessoa que nós vamos conversar essa noite, o personagem da Bíblia, da qual nós iremos nos referir essa noite, foi um deles. A sua história é descrita em alguns versículos apenas, versículos breves, mas com um profundo impacto na história. Jabes impactou um tempo, um período. Jabes impactou um povo. Ele não precisou de um livro inteiro, ele não precisou de um capítulo inteiro, ele precisou de poucos versículos para deixar ali o seu registro na história. Um rejeitado que triunfou, um ato extraordinário da vida daquele homem que mudou a vida dele, uma vida e uma virada totalmente radical. Talvez você nunca leu sobre Jabes, porque pouquíssimo se fala sobre ele. Mas nós vamos abrir a palavra, e eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em 1 Crônicas, no capítulo 4, lá no Velho Testamento. 1 Crônicas, capítulo 4 em diante, a partir do versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1 ao 9. Diz assim: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reais, filhos de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou a Anumai e Alaade. São essas as famílias de Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jesreel, Ismã e Isdibar. E era o nome da irmã deles Azeleoponi. E mais Penuel, pai de Zerdor, e Ezer, pai de Ussa. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naara. Naara deu à luz a Uzão e a Efé, e a Temene e a Atari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Elá, Zerete, Issá e Etnã. Cós gerou a Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz.
até aqui. O livro e o capítulo 4 está descrevendo, queridos, a genealogia dos descendentes de Judá. Percebam que desde o primeiro versículo nós estamos falando das famílias descendentes de Judá. Por isso que tem esses nomes históricos de difícil pronunciamento. Mas a partir do versículo 9, tudo muda. E eu quero que a gente pule o versículo 10. Porque no versículo 10 existe um mistério a ser revelado em nossos corações essa noite. E pule diretamente para o 11. E olha o que o 11 continua descrevendo. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, a Passeia e a Teiná, pai de Ir-Naás. O que isso significa, igreja? 1 Crônicas, no capítulo 4, é a descrição da genealogia das famílias descendentes de Judá. Do versículo 1 ao versículo 9 existe uma descrição. Mas no versículo 10 acontece algo extraordinário. Deus muda o trecho, a rota deste capítulo, para aplicar no versículo 10 uma oração de um homem comum. E no versículo 11 ele continua a descrição das famílias, da genealogia dos descendentes de Judá. No versículo 9 está dizendo que a mãe de Jabes deu esse nome a Jabes, porque Jabes, querido, significava o que causa dor. Naquela época, nas tribos de Judá, nos primórdios de Israel, toda criança quando nascia, ela ganhava um nome que tinha um significado. Ninguém tinha um nome em vão. Se aquela criança nascesse grande demais, a mãe colocava um nome que lembrasse o significado da criança que nasceu grande. Se aquela criança, como por exemplo a Ana Vitória foi colocado agora o nome de Vitória porque foi uma vitória para os pais. E para a própria Ana Vitória, que teve o cordão enrolado no seu pescoço. Naquela época, todos os nomes eram dados às crianças que nasciam por causa do seu significado. Como essa criança veio ao mundo, era então, naquele momento que os pais davam o nome. José, Davi, Ana. Eu tenho uma filha Ana. E quando eu fui buscar o nome Ana, que é bíblico, eu busquei também o significado. Naquela época era muito forte colocar o nome das pessoas tendo um significado. A mãe de Jabes não foi diferente. Ela colocou o nome Jabes, que significa o que causa dor, ou que dá tristeza, ou simplesmente dor. Mas por que uma mãe colocaria o nome de um filho de dor ou que causa dor? A história de Jabes é tão curta que na história, na Bíblia, não se tem claro o porquê a mãe de Jabes colocou o nome Jabes, que significa dor. Ninguém se sabe se essa mãe sentiu uma dor física ou sentiu uma dor emocional quando Jabes chegou. Talvez essa mãe pode ter tido uma gravidez indesejada. Jabes pode ter sido fruto de um incesto, de um estupro. Talvez foi um filho que a própria mãe rejeitou. Nós não sabemos que dor era essa, mas sabemos que ele levou o nome de Jabes, porque quando ele nasceu, ele trouxe dor. A Bíblia diz que Jabes nasceu no meio de dor. E quando ele nasceu, ele trouxe uma dor consigo. Jabes era tristeza em pessoa. Como você se sentiria sabendo que desde pequeno você carrega um título desse? Meu nome significa o que causa dor.
Talvez Jabes estava destinado a ser maldito. Mas Deus mudou a sorte de Jabes, devido a uma atitude, uma oração que mudou a rota de uma história. Queridos, Deus interrompeu na Bíblia a descrição genealógica do seu povo para destacar um homem. Olha o que Deus é capaz de fazer com o coração e com a vida daqueles que são fiéis, e daqueles que são obedientes, e daqueles que se entregam totalmente para viver na dependência de Deus. Deus interrompeu na Bíblia a descrição genealógica de um povo para destacar um homem com uma atitude e uma oração. Deixa eu te dizer algo. Abra comigo, quem tiver uma Bíblia, rápido. Números 23. Números 23, 19. Por gentileza. Números 23, 19 e 20. Quem achou, fique em pé e leia em voz alta. Números 23, 19 e 20. Leia em voz alta, por favor. Amém, queridos? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi uma ordem. Você recebeu uma ordem para abençoar. Não se engane, você é uma bênção. Você pode dizer isso? Não me engano, eu sou uma bênção. Eu recebi uma ordem para ser abençoador. Eu recebi uma ordem para abençoar. Eu recebi uma ordem de Deus para ser abençoador e ser abençoado. Amém, queridos? Se até hoje você tem causado dores nas pessoas que te amam, preste bem atenção. Se até hoje você talvez é causador de problema, ou você carrega uma marca, um peso em cima de você, como Jabes, que desde quando nasceu tinha o título de alguém que causou dor. Talvez você é essa pessoa que dentro de casa causa dor, causa constrangimento, causa vergonha para a sua família. Talvez você carregue um estigma, e talvez você acabe machucando as pessoas que você ama. Deus está falando contigo à noite, que você deve se preparar, porque Ele é capaz de mudar a rota. Deus é capaz de cortar caminho. Deus é capaz de abrir um atalho, parar o vento, parar o tempo, abrir o mar para te abençoar, assim como Ele fez com Jabes. Deus interrompeu a descrição genealógica de um livro para ressaltar, para pontuar o coração de um homem. Vocês viram tantos nomes esquisitos na descrição das famílias de Judá? Do versículo 1 ao versículo 9, é só nome que nós não conhecemos, estranho. Mas no versículo 9, Deus começa a falar de Jabes, do seu nascimento, porque a mãe colocou o nome de Jabes, porque ele trouxe dor. Nós não sabemos que dor foi aquela, se foi dor física, se foi no parto, se foi dor emocional. Nós não sabemos em que circunstâncias ele levou esse nome. Mas o Senhor mudou a sorte daquele homem, porque ele teve um coração, uma oração e uma postura. E da mesma forma o Senhor fará conosco. Da mesma forma o Senhor faz na vida daqueles que se dispõem. Pastora, mas eu também sou assim como Jabes. Ninguém acredita em mim, nem minha própria mãe. A minha própria mãe me amaldiçoou, meu próprio pai me amaldiçoou. Ou aonde eu vou, ninguém confia mais em mim, eu não tenho crédito. A minha palavra não tem mais valor. Ninguém acredita mais quem eu sou. Deus acredita que
ainda que você caia, que ainda que você vacile, que ainda que você machuque os que te amam, ainda que você muitas vezes não cumpra o que você fala, o Senhor ainda acredita na tua essência, do teu coração, que você pode tomar uma atitude correta, que você pode se levantar do chão e que você pode se conectar ao coração de Deus através de uma oração genuína, assim como Jabes fez. Ninguém acreditava em Jabes, e todo mundo achou aquele homem ousado para se colocar na presença de Deus e pedir algo grande. Porque naquela época, querido, só quem era digno de falar com Deus e de pedir algo eram aqueles purificados, os santificados, aqueles que erravam, aqueles que eram contaminados, ou aqueles que carregavam pesos, estigmas, rótulos, não eram dignos de ser abençoados. E Jabes se colocou na presença de Deus para ser abençoado com ousadia no seu coração, porque ele entendeu que ele era filho de Deus, e que por mais que a vida dele, que o histórico dele, que as quedas, que a falta de firmeza, ou a falta de reconhecimento das pessoas, isso nada importou. Jabes se colocou na presença de Deus genuinamente. Amém? Jabes se colocou na presença do Senhor genuinamente. Mas, querido, o nome daquele homem não ajudava. Aonde ele chegava, que falava Jabes, todo mundo sabia que Jabes significava aquele que causa dor. Quem é que quer ficar perto de alguém que causa dor? Quem é que quer ficar perto de alguém que te dá prejuízo? Quem é que quer ficar perto de alguém instável? Ninguém. A gente fica por um tempo com sentimento de dó, mas logo a gente se afasta, porque dá trabalho. Nós gostamos de nos achegar em quem é firme, e quem tem propósito, e quem é estável, e quem é equilibrado. Nós gostamos de estar perto de pessoas assim. Agora Jabes, aonde chegava, o próprio nome já era o cartão de visita, ele não ajudava. Muito prazer, meu nome é Jabes, aquele que causa dor, aquele que promove dor. Sempre que Jabes se apresentava, sempre que Jabes tentava fazer algo expressivo, alguém desconfiava dele, ou alguém não dava crédito para Jabes. Nem a sua própria mãe acreditava. Ele carregava dentro de si traumas, porque ele nem gostava mais de tentar, porque quando ele tentava, ele já sabia que a resposta ia ser automática. Mas Deus não quer saber do nosso passado. Diga amém. Deus quer que nós nos voltemos para Ele com um coração sedento e crendo que Ele, somente Ele pode nos abençoar, crendo que Ele, somente Ele pode mudar a nossa vida, pode mudar a direção da nossa caminhada, pode mudar a nossa fraqueza, pode nos levantar, pode arrancar de dentro de nós um vício, pode arrancar de dentro de nós um pecado. Nós precisamos entender que somente Deus, só Deus pode fazer isso por nós. Só Deus pode fazer isso por nós. A Bíblia diz que ele foi ilustre dentre os seus irmãos. Por que ele foi ilustre dentro dos irmãos? Entre os irmãos, se ele quando nasceu foi aquele que causou dor no meio da sua casa, como Jabes pode ter sido o filho ilustre daquela casa, se ele provocou dor a nascer? Volte comigo agora lá no versículo 10, que nós vamos entender juntos a oração desse homem diante de Deus. 10. 1 Crônicas 4, versículo 10, diz assim: Jabes invocou. Quem ele invocou, igreja? Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Olha como esse homem começa a orar. Primeiro ele invoca o Deus de Israel. Amém, querido? Primeiro ele invoca o Deus de Israel. Ele foi ousado, e ele rompeu o medo, ele rompeu o estigma do seu próprio nome. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Querido, acabou a oração.
Acabou a oração de Jabes. Tem centenas e centenas de livros escritos, investigando, se aprofundando nessas 3 linhas da oração desse homem. Vamos ler de novo a oração? Tomara que me abençoes. Primeiro ele está pedindo a bênção. E que me alargues as fronteiras, crescimento. E que seja comigo a tua mão, proteção. E me preserves de todo mal. Ele pediu que o guarda de Israel guardasse ele, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele pediu segurança. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Querido, primeiro aspecto dessa oração, Jabes fez o pedido certo. Tem muita gente pedindo coisa errada para Deus. Tem muita gente indo contra o fluir de Deus. Querido, se observe, se conheça. Não peça coisas impossíveis do Senhor te dar, porque você certamente vai se frustrar. Peça as coisas dentro da justiça. Peça as coisas, querido, que o Senhor certamente te dará, mas dentro de uma justiça. Não peça coisas incabíveis, surreais, porque depois você vai se frustrar e vai jogar a culpa em Deus. Mas faça o pedido certo, seja justo. Amém? Jabes pediu algo específico. Muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir, não sabemos nos expressar na presença de Deus. A oração de Jabes foi determinada e não determinando. Deixa eu te falar algo. Tem gente que quando vai orar determina a oração. Olha, Deus, é isso, é aquilo, é assim, é naquele dia, é dessa cor, é dessa altura, é assim que eu quero. Você está fazendo uma oração determinando a forma que Deus vai fazer. Jabes não. Jabes, ele fez uma oração determinada e não determinando. Precisamos fazer orações determinadas e não determinando, porque quem determina é Deus. Jabes fez uma oração inteligente. Jabes sabia o que estava fazendo e ele estava consciente das suas necessidades. Tem gente que não se conhece. Tem gente que não sabe o que precisa. Tem gente que não para se conhecer, não para se perceber, não olha ao seu redor e olha para Deus e fala: Deus, tu sabes. A gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Oração específica, oração justa, oração transparente, oração com foco, oração com desígnio. É você entender exatamente o que você vai pedir na presença de Deus. Senhor, me abençoa. Amém. Em que aspecto? Em qual área? Para que direção? Com qual finalidade? Senhor, eu quero ser próspero. Para quê? Para onde? Para quem? Nós precisamos ser específicos diante de Deus, transparentes. Você conhece as suas necessidades? Talvez não. Talvez você pede para Deus te abençoar, mas você nunca abriu a boca para dizer a Ele uma necessidade sua. Jabes nos ensina a ser transparentes e equilibrados diante de Deus. Nós temos que nos colocar diante de Deus consciente de quem somos e daquilo que precisamos. Jabes tinha certeza de quem ele era, apesar dos pesos, dos estigmas e dos apontamentos. Quando ele se colocou na presença de Deus, ele invocou o Deus de Israel. A primeira expressão de Jabes foi: tomara que me abençoes e que me alargue as fronteiras. Queridos, esse povo dessa época precisava ganhar um território chamado Israel. Eles tinham desafios gigantes todos os dias. Esse povo tinha que entender que quem fazia eles vitoriosos era o próprio Deus. Porque naquela época e nessa época de hoje, se a gente luta com a força do nosso braço, a gente
perece. Mas naquela época, a dificuldade de se combater um povo e ganhar um território era muito maior. Muito maior. Não havia tecnologia, não havia as facilidades, não havia nada do que o mundo moderno tem hoje. Quando a gente vê guerras na televisão, é uma tecnologia, GPS, monitoramento, câmeras infravermelho, mísseis, aviões, jatos. Naquela época nada se tinha, a não ser lanças, fundas, pedras e a proteção do céu. E Jabes fez essa oração antecipando a um grande desafio. Eles precisavam vencer povos que adoravam deuses pagãos para adentrar a terra. Queridos, na oração de Jabes, ele começa desafiando o medo e estabelecendo uma relação de confiança com Deus, colocando sobretudo a expectativa de vitória em Deus, a condição de que Deus é e será o responsável direto por qualquer vitória na vida dele. Deus foi e sempre será o responsável pelas vitórias da sua vida. Não é o teu talento natural, não são as tuas habilidades, mas é a determinação de Deus. Quem aqui é mais do que vencedor? Se eu chamar 3 pessoas para vir aqui, vem 3 pessoas aqui contar a vitória. Mas quem venceu? O Senhor venceu. Ele venceu por nós. Nós somos instrumentos. Nós somos administradores da bênção. Nós somos administradores do testemunho. Eu tenho um testemunho forte. Pastor Miramar tem um testemunho lindo. Pastora Cara tem um testemunho de restauração. Você tem um testemunho maravilhoso. Mas nós administramos o testemunho, porque a glória do Senhor é tudo dele. Foi ele que fez. Nós administramos. E eu te pergunto, como você tem administrado o teu testemunho? Como você tem administrado as bênçãos que o Senhor te deu? Você tem retido ou você tem envergonhado aquilo que o Senhor tem te dado? Ah, pastora, mas o meu testemunho não está completo. Meu irmão, é de glória em glória, de vitória em vitória. Todos os dias, o meu também não está completo. Porque cada dia eu cresço, cada dia eu melhoro, cada dia tem um desafio, cada dia eu preciso vencê-los. E eu determino que todos os dias a minha confiança está no Deus de Israel. É Ele que determina a minha vitória. Ah, eu vou arrumar um emprego, vou pagar minhas contas, e aí eu vou ficar sossegado. Não é assim, querido. É Deus que vai abrir a porta para o teu emprego. É o Senhor que vai suprir as tuas dívidas. É o Senhor que vai te colocar no lugar de segurança. Ele nos conduz, mas tudo é dele. Diga, tudo é dele. Nenhuma palavra da oração de Jabes caiu por terra. Ele foi ouvido. Jabes foi ouvido. A oração de Jabes foi atendida. Deus respondeu todas elas. E o mesmo Deus quer responder a tua oração. Qual é a sua petição? Qual é a sua necessidade? Deus quer fazer. Mas está claro diante de Deus? Ou você acha que você tem problemas grandes demais que não consegue nem se expressar na presença de Deus? O Senhor quer fazer da tua vida um canal de bênção para outras vidas. Jabes, ele foi o primeiro da sua casa. Deus levantou aquele homem por causa de uma oração de 3 linhas. Foram as palavras bem colocadas? Não somente. Foi a clareza da oração? Não somente. Mas foi a confiança plena em Deus. Foi romper o medo, o estigma, o rótulo que aquele homem tinha, se colocar diante de Deus como filho merecedor da sua graça. Queridos, olhem para mim.
Se na tua casa, na tua família, na tua rua, se ninguém acredita mais em você, ou se está muito difícil os relacionamentos que você mantém, talvez seja hoje a oportunidade de você se colocar na presença de Deus e fazer essa oração: Senhor, me abençoa, alarga a minha tenda, me livra do mal, me protege com a tua mão e não me deixe perecer. Essa foi a oração de Jabes. Alarga o meu conhecimento, alarga e me abençoa. Quem deseja? Temos que ser